Shalom, a paz de Jesus. Estamos reunidos mais uma vez em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para meditarmos as palavras da liturgia da missa deste sábado, 10ª semana do tempo comum, ano par. Vamos continuar então vendo a história de Elias na primeira leitura e os ensinamentos de Jesus no Evangelho. A primeira leitura é do livro dos Reis e a igreja destacou essa frase: Eliseu levantou-se e seguiu Elias. Nós estamos estudando a vida de Elias, mas agora começa a entrar esse novo personagem, o Eliseu, né? E Elias recebeu de Deus uma ordem de passar a unção de profeta para o Eliseu. E é isso que vai acontecer agora nessa leitura. 1 Reis 19, de 19 a 21. Naqueles dias, o profeta Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando a terra com 12 juntas de bois, e ele mesmo conduzia a última. Elias, ao passar perto de Eliseu, lançou sobre ele o seu manto. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, dizendo: Deixa-me primeiro ir beijar meu pai e minha mãe, aí depois eu te seguirei. Olha só. Parece que esse já era um costume, esse colocar o manto, o próprio manto, é passar ou nomear a pessoa discípulo. Porque bastou esse gesto de Elias, de colocar o manto sobre Eliseu, e ele já entendeu que era um chamado, que ele tinha que deixar a família, deixar tudo. Mas ele veio e pediu: Deixa primeiro eu ir beijar meu pai e a minha mãe, depois eu te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta, pois o que te fiz eu? Ele retirou-se, tomou a junta de bois e os imolou. Com a madeira do arado da canga, assou a carne e deu de comer à sua gente. Então ele fez uma festa de despedida. E aí, depois, levantou-se, seguiu Elias e pôs-se ao seu serviço, ou seja, tornou-se um discípulo de Elias. Agora ele ia aprender de Elias a função de profeta. Olha só, ele se torna um discípulo e virá a ser o sucessor de Elias. Amém? Vamos continuar essa história ainda a partir de segunda-feira. Salmo 15, a partir do versículo 1 ao 10. O refrão é: O Senhor é a porção da minha herança. Veja que Elias está passando a herança, essa função profética para Eliseu. E aí o Salmo começa com esse refrão: O Senhor é a porção da minha herança. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Guardar é cuidar. É pedir a Deus que cuide de ti. Então, peça você também. Guardai-me, ó Deus, porque em vós eu me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. É muito boa a frase. Melhor que esteja nas mãos de Deus do que nas minhas. Então, até mesmo minha vida, eu coloco o meu destino seguro em vossas mãos, Senhor. Eu bendigo o Senhor que me aconselha. E aí o Senhor nos aconselha onde? Pela sua palavra. Quando nós abrimos a Bíblia, que todos os dias para meditar, é porque nós estamos recebendo de Deus conselhos. E aí continua: E até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria. Aqui eu já vejo Eliseu, né? Fazendo aquela festa de despedida, porque ele foi escolhido para ser o sucessor de Elias, para ser profeta. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria. Até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. E esse versículo desse salmo foi usado por São Pedro no dia de Pentecostes, quando ele declara pela primeira vez em público que Jesus ressuscitou. Essa é a maior notícia da história da humanidade. Ele usou como argumento este salmo de Davi. Quando ele diz: não haveis de me deixar entregue à morte, aqui é Davi que escreveu,
e nem vosso amigo conhecer a corrupção. Pedro diz, olha, Davi morreu, o seu túmulo está entre nós. Ele estava falando de Jesus Nazareno, que vós crucificastes, mas Deus o ressuscitou e ele é o Senhor. Esse versículo embasou a pregação de Pedro, a sua primeira pregação, onde se converteram 3.000 pessoas e onde nasceu a nossa igreja. Então nós temos que ter muito carinho com esse versículo 10. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. E o refrão do Salmo, ó Senhor, o Senhor é a porção da minha herança. Amém? Vamos aclamar o Evangelho. Essa aclamação é baseada no Salmo 118. Aleluia, aleluia, aleluia. Inclinai meu coração às vossas advertências e dai-me vossa lei como um presente vantajoso. Nossa, vossa lei você sabe que é a palavra, a gente tem falado aqui, né? Então a lei e os profetas é a Bíblia. E aí, essa aclamação ao Evangelho é um pedido a Deus. Dai-me vossa lei como um presente vantajoso. Que presente nós termos a Bíblia em nossas mãos, irmãos. Muitos profetas quiseram ter e não tiveram. Quiseram ver o que nós vemos, ouvir o que nós ouvimos e não ouviram. É um presente, é um privilégio ter a Bíblia em casa e você não lê? Como assim? É um presente de Deus. É uma carta de amor que Deus escreveu para nós. Dai-me vossa lei como um presente vantajoso. Eu tenho dificuldade para escolher presente para os amigos, porque todas as vezes que eu penso em dar um presente a alguém, a primeira coisa e a única é dar uma Bíblia. Eu não consigo imaginar um presente melhor do que uma Bíblia. E aí quando alguém diz que já tem, aí eu fico numa situação difícil, hein? Muito difícil. Então aí eu tenho que escolher um livro, né? Quem sabe a Imitação de Cristo, Sermões de Santo Agostinho. Mas, para mim, o melhor presente sempre é e será a Bíblia. E aqui, dai-me vossa lei como um presente vantajoso. Presente vantajoso. Amém. Bom, essa versão aqui é em espanhol. Aqui o rodapé dessa Bíblia é a Bíblia latino-americana. La Bíblia latino-americana. Tem umas meditações aqui no rodapé muito boas. Então, é das que eu mais uso. Essa aqui e a Bíblia do Peregrino. Né? É claro que eu tenho outras também. Tem a Bíblia de Jerusalém. Cadê? Tá aqui, tá? Já tá até sem capa. A Bíblia de Jerusalém. Eu ganhei quando só tinha a Bíblia de Jerusalém. E ela era muito cara. Aí eu comentei com meu padrinho, ele veio me visitar aqui, veio para me crismar. E ele tinha uma Bíblia, né? Eu falei para ele assim, tô querendo comprar uma Bíblia dessa daí, a Bíblia de Jerusalém. Aí depois que crismou e tudo, ele se despedindo para ir voltar para Campo Grande, ele chegou e me entregou essa Bíblia aqui. Claro, estava com capa ainda, com zíper, né? De presente. Foi o melhor presente. E eu a tenho ainda com muito carinho. Já caiu a capa, se perdeu, mas ela está guardada aqui na estante, né? Parece até que ela não enfeita, porque ela está tão surrada, mas sim, para mim ela é linda. Então, irmãos, vamos voltar aqui ao Evangelho. Eu já estou até trocando de assunto. Vamos ao Evangelho de hoje. Evangelho. Eu vos digo, não jureis de modo algum. À época de Jesus era costume se fazer testemunhos locais. Não tinha como provar, não existia fotografia, não existia legista. Então o que valia era a palavra. E por isso era proibido fazer falsos testemunhos. E outras vezes, para a pessoa ter um pouco de credibilidade, ela jurava por alguma coisa. E isso às vezes era usado para enganar as pessoas. Se jurava em falso. E aí Jesus chega dizendo, não, se você vai dizer a verdade, diga só a verdade. Não precisa nem jurar por nada, não jure. O seu sim seja sim e o seu não seja não. O que passar disso vem do demônio. Então, nosso Deus é o Deus da verdade. Em muitos pontos da Bíblia, Deus fala contra a mentira. E o demônio é chamado pelo próprio Jesus de o pai da mentira. Ou seja, foi ele que inventou a mentira. E hoje em dia nós estamos passando tantas dificuldades.
porque a mentira se tornou um método de trabalho, de vida de muitos repórteres, de muitos políticos, e chamam com outros nomes, né? Narrativa, fake, mas no fim é mentira. E quem é o pai da mentira é o demônio. E quem se mete a usar da mentira para colocar seus argumentos, queira ou não, ele está seguindo ao demônio e não a Deus. Vamos à leitura então. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 5, 33 a 37. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum. Veja como Jesus fala com autoridade. Há um comentário nos evangelhos que as pessoas gostavam de ouvir Jesus falar porque ele falava com autoridade e não como os fariseus. Porque os fariseus se atinham a dizer o que estava escrito. Jesus chega e muda, ele tem autoridade para mudar, para dizer não, desse jeito não, é de outro modo. Olha só, foi dito, não jurarás falso. Aí ele diga, mas eu vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jureis tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno, que Jesus já tinha chamado de o pai da mentira. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É uma das primeiras lições que eu aprendi na igreja, de que Deus não gosta de mentiras, de que Deus ele vê tudo que nós fazemos, ele sabe tudo que nós pensamos, todas as nossas intenções, todas as ações escondidas, nada passa desapercebido a Deus. E uma das grandes manchas que nós trazemos do pecado é justamente o da mentira. O mentiroso ele vai se enredando, porque para apoiar uma mentira ele cria outra mentira, para apoiar essa outra mentira cria uma terceira e vira uma rede de mentiras. E nós estamos vivendo um momento muito preocupante no mundo, onde as mentiras agora têm cor, têm voz, têm imagem. Antigamente se criava uma mentira por escrito nos jornais, se difamava pessoas. Agora, até filmagens pegam a imagem da pessoa, a voz da pessoa e colocam outras palavras com ela falando, com o movimento. A chamada inteligência artificial agora, se quiser pegar uma imagem minha falando contra a minha igreja, eles podem fazer com a minha voz, com a minha imagem. Então a mentira hoje está sofisticada. Nós temos que pedir a Deus, guardai-me, ó Deus, das mentiras do mundo. E sabe qual que é o nosso grande protetor contra todas as mentiras? Está aqui, nesse presente de Deus, que é a palavra. Em conhecer Jesus. Porque assim nós teremos tamanho discernimento que quando chegar a mentira a gente vai dizer, não, isso não está de acordo com o que eu aprendi de Jesus. Isso não é Jesus, não é a face do Senhor, porque as ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Que bom, irmão, que você está comigo aqui nessa meditação, onde procuramos reconhecer a face e a voz de Jesus. Fica com Deus, Shalom, a paz de Jesus e o amor de Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.